dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 dessa revista. Nós temos estudado durante esse trimestre, que fala acerca da inspiração divina da Bíblia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título A Bíblia Transforma, ou seja, a transformação do indivíduo, de nós como indivíduos, pela Palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida. Nós vimos que a Bíblia ela serve de guia, ela serve de instrumento para nos guiar nas nossas decisões, e foi muito falado aqui sobre sabedoria, sobre ter sabedoria, buscar sabedoria na Bíblia, como ser sábio através da Bíblia. E hoje nós vamos ver sobre a transformação que a Palavra de Deus traz para todo aquele que nela lê, medita e guarda. Não só, muitas vezes quando nós pensamos em transformação, nós pensamos em transformação apenas na conversão de uma pessoa. Fulano foi transformado porque ele se converteu. Mas a transformação ela vai muito além do que apenas uma conversão. Existe transformação também na vida de pessoas que já se converteram. Por mais que você tenha se convertido, mas certamente existe alguma coisa dentro de você que precisa ser transformada, que precisa ser mudada. Então é importante nós termos isso em mente, que quando nós falamos de transformação, quando a Bíblia fala de transformação, a Bíblia fala não só a transformação do ímpio para o justo, mas também a transformação do próprio justo. Porque nós não somos perfeitos, todos nós temos defeitos, todos nós temos pecado e todos nós temos alguma área da nossa vida que pode melhorar. Por mais que nós sejamos crentes fiéis e nós sejamos dedicados e que sejamos busquemos a santificação como a única coisa, o nosso único objetivo de vida, sempre vai ter algum ponto onde nós precisamos ser transformados. Isso não é uma coisa exclusiva nossa, isso é uma coisa para todos os seres humanos, para todos os homens que já viveram, inclusive. O apóstolo Paulo certamente tinha coisas que ele precisava que fosse transformado na sua vida, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como qualquer outra pessoa. Bom, vamos ler o texto base da nossa lição, que se encontra em Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, e depois nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 6. Então, primeiro Hebreus capítulo 4 e depois 2 Coríntios capítulo 10. Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, e vamos ler do verso 4 ao verso 6. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 6. Que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Bom, como eu disse, hoje nós vamos ver sobre a transformação, sobre a transformação através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria relembrar com os irmãos, nós estudamos há cerca de 4 domingos atrás, se não me engano, sobre a doutrina da divina inspiração da Bíblia. E quando nós estudamos sobre isso, nós vimos 3 aspectos sobre a doutrina da divina inspiração da Bíblia. E nós vimos que toda palavra, quais foram os 3 pontos da divina inspiração da Bíblia?
A inspiração divina foi verbal. Mas o quê? Foram 3. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, ou seja, ela foi inspirada as palavras divina, ou seja, ela foi inspirada por Deus e plena. Ela foi inspirada por completo. Bom, quando nós falamos e se nós crermos que a Bíblia ela é de origem divina, ou seja, o próprio Deus a inspirou, o próprio Deus a entregou a sua mensagem, e não somente as ideias, mas as palavras em si, para os escritos da Bíblia. E nós também cremos o que está escrito em João capítulo 17, versículo 3. Abra em João capítulo 17, versículo 3. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Mas o ponto que eu quero pegar nesse versículo é: conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro. Então, se nós cremos que a palavra de Deus, nós reconhecemos, não só cremos, mas reconhecemos nisso, que a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, ou seja, o próprio Deus inspirou a sua escrita. Verbal, a inspiração verbal, ou seja, Deus inspirou as palavras, todas as palavras, não só as ideias, mas as palavras. E na plenitude da inspiração da palavra de Deus, ou seja, Deus inspirou toda a palavra, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Se nós cremos nisso, e nós também cremos que esse Deus, que fez tudo isso, que inspirou as Escrituras, que inspirou a Bíblia, e nós cremos que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, de acordo com João capítulo 17, versículo 3, isso por si só deve nos significar alguma coisa. No sentido de que, bom, eu creio que Deus, e aí eu não estou falando de um Deus, eu estou falando de o Deus, tem uma diferença, porque no mundo existem vários deuses com D minúsculo. Nós temos que saber separar o Deus com D minúsculo e o Deus com D maiúsculo. Quando nós falamos de Deus com D minúsculo, nós estamos falando de um Deus, que pode existir ou pode não existir. Aí já é outra discussão. Nós estamos falando de um Deus. Quando nós falamos de Deus com D maiúsculo, nós estamos falando de o Deus. Aleluia. Então, se nós cremos que toda a palavra, toda a Bíblia, ela foi divinamente inspirada, a inspiração foi verbal e plena, e que o Deus que inspirou essa palavra, ele é o único Deus e o verdadeiro Deus, então isso por si só deve nos levar à meditação, deve nos incomodar no sentido de que, bom, se só existe um Deus, único e verdadeiro, que inspirou toda uma gama de palavras, 66 livros, e compilou todas essas ideias, alguma coisa tem de especial nisso que ele escreveu. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, para o nosso paralelo, você pega uma pessoa que é estudada, que tem várias faculdades, e é doutor, PhD, enfim, tem toda uma carreira no mundo científico, e essa pessoa escreve alguma coisa, o mínimo que se pode fazer é dar um pouco de crédito para isso. Sabe? Vamos pegar aqui Stephen Hawking, um físico super famoso, Albert Einstein, todos esses grandes cientistas e essas grandes personalidades, tudo que eles escreveram, você pega e fala assim, bom, algum peso tem aqui, alguma coisa tem aqui, pode não ser muita coisa, mas pelo menos alguma coisa tem aqui, porque essa pessoa é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que estudou e tudo mais. Se nós damos esse grau de importância, vamos dizer assim, ou esse peso para o escrito de uma pessoa comum, o mínimo que se espera é que a gente dê pelo menos, e isso já é muito pouco, pelo menos o mesmo grau de importância a alguma coisa que foi escrito pelo único Deus verdadeiro. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Sim? Mas será que assim há algumas dúvidas ou algumas, tipo assim, não
seria porque cada um tem a sua interpretação? Assim, eu digo assim, em acreditar que foi Deus e que existiu, para as pessoas que não acreditam. Uhum. Não seria que elas não acreditam porque cada pessoa tem a sua interpretação? Quando explica o que está escrito ali na Bíblia? Eu não entendi a pergunta. Porque você está falando que tipo assim, cientistas e as pessoas acreditam, não é? Tipo assim, em alguma coisa a gente tem que acreditar no que ele escreveu, no que ele estudou, porque alguma coisa dele é verdadeira. E a Bíblia, muitas das vezes as pessoas não, tem algumas, né? Não acreditam no que está escrito aqui. Não acreditam que foi Deus que escreveu a Bíblia. Então, mas não seria porque cada pessoa vai ali ler e falar assim, não, essa aqui é a interpretação que eu entendi. Não, tudo bem. Tá. Bom, primeira coisa, eu estou falando de quem crê em um único Deus verdadeiro, não estou falando dos ímpios. Mas ainda no que você falou, uma coisa é você ler e ter a sua própria interpretação. Mas para você ler, mesmo você lendo e tendo a sua própria interpretação, de qualquer forma, independente da interpretação que você teve, o meu ponto é você dar crédito àquilo ali. Uhum. Por exemplo, eu tenho a Bíblia, tá? Mas se eu creio que essa Bíblia que eu tenho aqui, ela foi divinamente inspirada, verbalmente inspirada e plenamente inspirada por um único Deus verdadeiro, então o mínimo que cabe a mim é dar crédito ao que está escrito. Mas você, tipo assim, mas quem, é o que você fala, né? Quem conhece é quem está estudando. Sim, se eu creio que é o único Deus verdadeiro, eu não estou falando do ateu. Se eu tenho um ateu, por exemplo, uma pessoa que fala assim, bom, Deus é apenas mais um Deus, existem outros deuses. Isso. Então essa pessoa, você não pode esperar dela que ela dê crédito à Bíblia ou que ela ache que a Bíblia é uma coisa diferente. Não pode esperar isso. E uma outra coisa é que muita gente que diz que não acredita na Bíblia nunca leram a Bíblia. Tem pessoa que critica, não, que a Bíblia é escrita por mano. A Bíblia, mas você pergunta para ele, então me fala o Salmo 23, versículo 1. Ele não sabe, porque ele nunca leu. Então tem gente que às vezes critica aquilo que não conhece. E Paulo fala muito sobre essas coisas. Porque se a pessoa lê a palavra de Deus com o coração, eu conheço pessoas que eram incrédulas, começaram a ler e Deus falou para ele e se converteu. Pois é, o que eu tô falando, nessa introdução, o que eu estou falando a gente está estudando sobre a Bíblia, a divina inspiração da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia representa para nós, cristãos. E aí nós vimos como foi o processo de escrita da Bíblia, nós vimos a inspiração da Bíblia, nós vimos como ler a Bíblia. E aí vindo desse histórico de aprendizado que nós já tivemos, nós vimos na semana passada que a Bíblia ela é um guia para a nossa vida. E hoje nós vamos ver que a Bíblia ela transforma a nossa vida. Então, vindo dessa cadeia de aprendizado, se nós cremos, a Bíblia foi divinamente inspirada. Aí nós vimos como que a Bíblia foi formada. Bom, faz sentido do jeito que ela foi formada. Eu entendo que, ainda que existem discrepâncias entre as traduções, mas eu entendo o porquê que existem essas discrepâncias. E mesmo entendendo que existem discrepâncias, eu confio na autenticidade ou na originalidade da Bíblia. Que o que realmente Mateus escreveu, o que realmente Moisés escreveu, é realmente o que eu tenho acesso hoje. Bom, aí eu vi que a Bíblia ela foi totalmente inspirada, divinamente inspirada, verbalmente inspirada. E aí eu vi como que eu tenho que ler a Bíblia. Eu vi sobre a exegese, eu vi sobre a hermenêutica. E aí eu entendo por que às vezes existem diferenças de divergências e de interpretações na Bíblia. E aí eu vi por que algumas igrejas, algumas seitas, elas ensinam algo que não tem base bíblica, porque elas não usaram as técnicas de leitura da Bíblia corretamente, por isso surgem essas falsas doutrinas. Então, quando nós vemos, se você veio desse aprendizado, dessa cadeia de aprendizado, aí é onde eu estou trazendo hoje. Se você veio de tudo isso, o mínimo que você deve, o mínimo que eu espero que nós, que viemos dessa cadeia de aprendizado, concordemos é que, bom, alguma coisa tem nessa Bíblia. Essa palavra não é uma palavra comum. E tu mencionou uma coisa, cara, que é importante.
gente entender. Você mencionou que nós cristãos, certo? O que é importante a gente entender que existem lições que são para nós cristãos. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso dizer que particularmente esse trimestre que nós estamos estudando é para nós que já cremos. Entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não entender que a lição é para nós que já cremos, sempre haverá dúvidas daqueles que não creem. Entendeu? Então, a gente tem que dividir na nossa mente o seguinte: não, isso aqui é óbvio que eu tenho que ter um mínimo de crença para poder entender a lição. Se eu ficar pensando naqueles que não creem, sempre haverão dúvidas, sempre haverá perguntas e tudo. Então, quando a gente está estudando a lição, existem lições que sim, você pode abrir e falar assim, mas aquelas pessoas. Mas tem lições que é para nós cristãos, assim como tem dentro da Bíblia doutrina onde o apóstolo Paulo ensina a igreja, e não os que estão lá fora. Entende? Então, a gente tem que aprender a dividir essas coisas. Isso é para nós. Entendeu? Então, a gente crê na autenticidade da Bíblia é porque nós somos cristãos, então a lição é para nós. Entendeu? Eu posso dizer assim, para reforçar a sua fé. Entendeu? É igual quando a gente está aqui, ou ensinando ou pregando. Para eu pregar para a igreja, primeiro a pregação tem que falar comigo. Para eu ensinar para a igreja, primeiro o ensinamento tem que ensinar a mim. As doutrinas da Bíblia, primeiro ela tem que doutrinar os crentes, para depois doutrinar o não crente. Então, mas a Bíblia transforma o ímpio. Por isso que no início da aula eu falei, a palavra de Deus ela não transforma só o ímpio, ela transforma o crente também. A Bíblia transforma o ímpio? Transforma. Você pega um viciado, você pega um adúltero, você pega um pecador, enfim, um pecador, e a palavra de Deus muitas das vezes ela vai no coração do pecador e transforma aquela pessoa. Ela passa de ser pecador, ela continua pecador, mas ela passa a ser justificada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas antes, ela tem que transformar o crente. Porque se não houver transformação do crente, não vai ter transformação do ímpio. Porque a obra de Deus, ela flui através do crente. Ela pode fluir diretamente de Deus? Pode. Mas primariamente, secundariamente, terciariamente, quaternariamente, Deus quer que a sua obra flua dos crentes. Então, primeiro ela tem que falar conosco. Tem uma experiência maravilhosa em cima do que ele falou aí. Lá na Companhia Siderúrgica, na nossa cidade, um presbítero trabalhava de maquinista. E tinha um colega dele, não sei se era manobrista, se era maquinista também, que observava a vida daquele servo de Deus e ficava assim, como é que a vida desse homem mudou? Porque tinha conhecido ele como incrédulo, né? Um dia esse presbítero esqueceu a Bíblia dele em cima da máquina. E esse camarada foi e roubou a Bíblia dele. Aí o irmão chegou a fazer a minha Bíblia. Anos depois, esse rapaz, esse que roubou a Bíblia, se converteu, já era obreiro. Ele foi lá na frente da igreja dar o testemunho e devolveu a Bíblia do irmão. Roubei a sua Bíblia e serviu para a minha salvação. Por quê? Ele era curioso. O que fez aquele homem mudar de vida? A palavra de Deus falou com ele. E certamente esse presbítero pregava para ele. Então ele roubou a Bíblia dele e se converteu. Como um novo santo. Então, voltando aqui. E hoje é presbítero lá. Então, se nós cremos na inspiração divina, verbal, plena, de um Deus único e verdadeiro, e aí nós temos o entendimento de que essa palavra, a palavra desse Deus, não é uma palavra qualquer, mas sim uma palavra transformadora, vamos colocar assim. Essa palavra transformadora, em nós cristãos, ela transforma o quê? Aleluia. Uma pergunta bem difícil, eu diria assim. Depois que você souber a resposta, se você não sabe a resposta, depois que você ouvir a resposta, você vai falar assim, faz sentido. Mas, olhando para a sua vida, de forma bem abstrata, tá? Alto nível, assim, nada específico, ela vai transformar, eu vou deixar de ser mentiroso. Não estou falando, mas olhando para a sua vida, quando você lê a Bíblia,
que foi inspirada por um único Deus verdadeiro, na sua totalidade. E você entende que ela é uma palavra transformadora. O que ela tem que transformar na sua vida? Ou o que ela transforma na sua vida? Em linhas gerais, nada específico. Em linhas gerais, o que ela tem que transformar, o que ela transforma na sua vida? Alguém quer se arriscar a responder? Além do modo de viver? Modo de viver, um bom início. Mas só um modo de viver? O caráter. Tem uma coisa um pouco acima do modo de viver, tem uma coisa acima do caráter também. Nossa alma. Nossa quê? A nossa alma. Nossa alma. Sim, ela transforma a alma, mas por que ela transforma a alma? Por que ela transforma o O caráter? entendimento. Porque o Espírito Santo passa no na gente, né? Quando a gente aceita. Tá quase lá. Ela transforma meu modo de viver, ela transforma minha alma, ela transforma meu caráter. E o entendimento. E o entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a viver em mim. Aleluia. Por quê? Por que o Espírito Santo passa a viver em mim? Porque reconhecendo que Jesus morreu nas cruzes quando salvava. Também. Eu A passo, pessoa Tá se chegando lá, converteu. tá chegando lá. eu passo a ser templo do Espírito. Sim, mas por que passa a ser tempo do Espírito Santo? O Espírito Santo não chega e fala assim, bom, Ele se o converteu. presbítero Ivanô agora ele está lendo a Bíblia todo dia, 7 vezes por semana, 7 vezes por semana. Então eu vou lá e vou morar nele. Não é assim que funciona. Por causa do arrependimento. Ele mora em você porque você deixou ele morar, ou você convidou ele para morar, certo? Sim. Ou não? Sim? Sim. E por que você convidou o Espírito Santo a morar? Por que você se converteu, por exemplo? Porque nós É, sentimos a entendeu? necessidade de mudar. Por que nós sentimos a necessidade de mudar? Eu não quero ser. Qual foi a transformação que aconteceu no seu ser para você entender, eu preciso mudar? Porque reconhecemos Deus como nosso Deus. Tá. Por quê? Porque eu não quero ser eu mais, eu quero ser outra pessoa. Por que você não quer ser mais você? Você está Porque nós somos na porta. pecadores. Por que você não quer ser mais você? Nós reconhecemos que somos ímpios e não merecemos. Tá. Velho homem ficou para. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque tivemos paz com Deus. Já sei até de qual é esse versículo aí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tem a transformação que a palavra de Deus traz para nós. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu respondi renovação do O entendimento. Mas renovou o entendimento por quê? É. A transformação principal do entendimento, da alma, do espírito, do tempo do Espírito Santo, de Vai tudo, experimentar ela está a baseada em boa, quê? Porque em algum momento eu li a palavra de Deus, eu ouvi a palavra de Deus, e essa palavra, ela me transformou no sentido de que eu falei, bom, a minha vontade não conta mais. O que conta é a vontade de Deus. Não estou mais conformado com esse Não mundo. estou mais conformado com este mundo. Ou não estou mais conformado com este mundo. Esse conformar, não vos conformeis com este mundo, tem várias aplicações. Ela tem a aplicação, ela tem a complicação de estar conformado no sentido de o mundo é perigoso mesmo, paciência. Eu quero muito, eu acho que minha casa é pequena, eu queria mudar. Mas se eu mudar é caro, e eu não quero ir para longe de onde eu moro. E aí eu estou conformado de que eu vou morar na casa que eu moro hoje. Eu me conformei no sentido de que, vamos ficar ali mesmo. Ou esse conformado pode ser conformado de tomar forma. Eu não estou fazendo a análise da palavra no original, estou falando a mensagem que esse conformismo com o mundo traz. Pode ser de tomar forma, ou seja, não vos conformais com esse mundo, não no sentido de se conformar de que o mundo é assim, mas no sentido de não tomar a forma do mundo, ou seja, se o mundo é quadrado, tem que ser redondo, se o mundo é redondo, tem que ser triangular e por aí vai. Se o mundo pensa assim, eu penso diferente. Se o mundo pensa assim, eu penso diferente. E esse não vos conformais com este mundo, pode ser o que o presbítero Ivanô falou, no sentido de que eu não tenho que me conformar com a minha forma de viver, com a minha vontade. Porque através da palavra eu entendo de que a minha vontade, ela é falha. De que a minha vontade, ela é muitas vezes errada, que a minha vontade é pecaminosa. E aí qual é a transformação?
É a transformação de que eu não me conformo com o meu mundo, eu não me conformo mais com a minha vontade. Eu quero a vontade de Deus, porque eu entendo que ela é boa, perfeita e agradável. E a partir dessa transformação é que começa a transformação do entendimento, a transformação do espírito, da alma. E aí você reconhece, bom, eu li a palavra de Deus e eu vi que a vontade desse Deus é uma vontade muito melhor do que a minha. É uma vontade muito maior do que a minha. E a vontade desse Deus é que eu volte a ter comunhão com Ele. Tá, então o que eu preciso voltar para ter comunhão com Ele? Bom, primeira coisa é reconhecer o sacrifício que o Filho dele fez por mim na cruz do Calvário. E aí eu aceito a Jesus e me converto. Aí depois que eu me converto, bom, a transformação que aconteceu em mim foi que agora eu quero seguir a vontade dele. A vontade dele é só que eu me converta? Não, a vontade dele é que eu mude o meu caráter. Se eu era uma pessoa que roubava, eu não roubo mais. Se eu era uma pessoa que aplicava golpe, eu não aplico mais. Bom, então eu tenho que mudar o meu caráter, foi o que o diácono Vinícius falou. Eu tenho que mudar o meu espírito, eu tenho que mudar os meus hábitos. Entende? Que É como se matasse o meu eu. todos E a os dias. vontade? Sim, todos os E dias. uma curiosidade eu vejo aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas no mundo, religiosas ou não, sempre falam, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, mas nunca experimentaram. Não tem transformação. Não, nunca experimentaram. Paulo fala que tem que se transformar para experimentar. Isso. É profundo. Você só pode experimentar a boa, perfeita vontade. Ficou transformado. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você for transformado. Aleluia. Então, por isso que, de novo, a lição que nós vamos estudar hoje, que estamos estudando hoje, ela não fala da transformação do justo com do ímpio e injusto. Pode acontecer? Pode. A palavra de... O pastor acabou de dar um exemplo de uma pessoa que foi transformada pela palavra. Veja bem, ninguém pregou para ele. Ele roubou a Bíblia ali, leu a Bíblia e se converteu em algum momento. Mas o ponto central da lição, a aplicação central da lição é a nossa transformação. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu preciso fazer? Ir à igreja? Orar? Ler a Bíblia? Não. Primeiro eu preciso ser transformado. Se eu não for transformado, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não adianta orar, né, se não é transformado. Não. A transformação ela é o primeiro passo. É o primeiro passo. Em tudo que nós formos fazer na nossa vida, primeiro você precisa fazer alguma coisa. Ah, eu quero aprender, eu quero cozinhar bem. Tá, primeiro você precisa aprender a cozinhar. Primeiro você precisa aprender a fazer... Quero tocar bateria, tem que estudar. Primeiro eu tenho que estudar. Ah, eu quero... Não sei, eu quero ensinar na escola bíblica dominical. Bom, primeiro você sempre tem que fazer alguma coisa. Ainda que a primeira coisa que você tem que fazer é dar um passo para frente. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca para falar. Mas primeiro você tem que fazer alguma coisa. Para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro nós precisamos ser transformados. Ah, eu tenho 30 anos de igreja e eu sofro há 30 anos. O deserto na minha vida é 30 anos. Eu nunca experimentei a boa... Todo mundo fala da boa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas eu tenho 30 anos de crente e eu nunca experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, talvez esteja faltando você se transformar. É verdade. Porque enquanto você não se transformar, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está falando não sou eu, quem está falando é o apóstolo Paulo. E como nós já estudamos sobre a divina inspiração da Bíblia, quem está falando é o próprio Deus. Olha, antes de você experimentar a minha boa vontade, você precisa se transformar. Então, nós precisamos nos transformar. Entendemos isso. Como que nós nos transformamos? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia, que o próprio Deus nos deixou, falando, olha, se você quer se transformar para experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade, está aqui o que você tem que fazer. E aí, tá, Diego, entendi que eu tenho que me transformar, ou tenho que me deixar ser transformado, porque quem se transforma não é você, Deus te transforma através da sua palavra, é importante nós entendermos isso. Existem duas formas de se transformar. Eu me transformo, ou eu me autotransformo, né? Um exemplo muito esdrúxulo, mas que vai servir de exemplo. Todo mundo aqui já assistiu Transformers?
né? O filme do carro que vira robô. O carro ele se autotransforma em robô, não é ninguém que chega lá e transforma ele. O carro se autotransforma em robô. Com a palavra de Deus, pela Bíblia, nós não nos autotransformamos. E aí a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre humildade e soberba. Nós não nos autotransformamos. Quem nos transforma é Deus através da sua palavra. Então, como que eu sofro essa transformação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O método único e principal é a palavra de Deus. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Por isso é tão importante que nós lermos, por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ah, Diego, mas eu leio a palavra de Deus todos os dias. Mas você lê como? Aí a gente volta para a lição de domingo retrasado. Quando o Felipe pergunta para o etíope, entendes tu o que leis? Ele lia. Veja bem, o etíope, ele lia a palavra. Ele sabia ler. Não é que entende tudo o que leis porque ele falava inglês e estava lendo alemão. Não, ele lia, ele entendia humanamente o que estava sendo escrito. Mas ele não entendia espiritualmente o que estava sendo escrito. Apesar dele ler uma palavra transformadora, ele não conseguia ser transformado porque ele não entendia. Então, só ler não quer dizer muita coisa. Você precisa estudar. Mas também, só estudar não resolve muita coisa, porque o que mais tem são pessoas estudadas na Bíblia, mas que não foram transformados pela palavra de Deus. Um exemplo muito comum, muito latente para nós, os fariseus. Os fariseus, eles eram estudados na Bíblia. Eles conheciam, não na Bíblia como tem hoje, porque nós já vimos que naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje. Mas eles eram estudados na lei, no Pentateuco, na Torá, eles conheciam, eles comiam aquilo ali com arroz e feijão. Jesus chegou a falar para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende. E não entendes isso? Israel, Nicodemos, ele era mestre na lei, mas ele não entendia. Ele não tinha sido transformado. Tanto que Jesus fala para ele, olha, você tem que nascer de novo. Você tem que se transformar. Jesus ainda fala, vocês acreditam, vocês acham que a palavra vai levar vocês para o céu, mas vocês não querem ter relação, porque Moisés falava de mim, vocês não querem ter relação comigo. Examinais as escrituras, né, porque cuidais tem ela para a vida eterna. E com elas de mim testificam, mas não quereis vir a mim para teres vida, né? Então, nós precisamos não só ler a palavra, mas nós precisamos estudar a palavra. Mas só estudar a palavra também não é suficiente, nós temos que praticar a palavra. Nós temos que meditar na palavra. E por que a palavra de Deus ela é o único caminho, a única ferramenta que permite a transformação do nosso ser para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Primeiro, Hebreus capítulo 4, versículo 6. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, as palavras, vamos dizer assim, as palavras de Deus, não entraram por causa da desobediência. Aqui, o autor aos Hebreus está falando do povo de Israel. O povo de Israel, ninguém que saiu do Egito com o povo de Israel entrou em Canaã. Todas as pessoas que saíram do Egito, elas morreram no meio do caminho. E quem entrou em Canaã foi uma geração completamente diferente da geração que saiu do Egito. Por quê? É o que o escritor Hebreus está falando. Não entraram por causa da desobediência. Desobediência a quem? A palavra de Deus. Né? Desobediência ao próprio Deus? Não, a palavra. Meu filho desobedece a mim? Não, ele desobedece a minha palavra. Eu falo para ele, não faz, e ele faz. Ele desobedece a minha palavra. Então, toda vez que nós lemos desobediência na Bíblia, desobediência a Deus é desobediência à palavra de Deus. E por que os hebreus desobedeceram a palavra de Deus? Porque eles entendiam que a palavra de Deus era uma palavra morta. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva, porque ela pertence a um Deus vivo. Diego, eu entendi a relação entre a palavra viva e a palavra morta. Viajei. Tá.
Se eu pego para você, deixa eu pegar um exemplo aqui. No primeiro século, os escritos dos astrônomos diziam que o Sol girava em torno da Terra. Eles diziam que a Terra, eles acreditavam no geocentrismo. A Terra, bom, não sei se geocentrismo é a minha palavra, mas eles acreditavam que a Terra era o ponto central do universo, em que tudo girava ao redor da Terra. Depois de muitos anos, entenderam-se, com os estudos e tal, descobriu-se que não, que é a Terra que gira ao redor do Sol. Ou seja, aquilo que estava escrito era uma palavra morta. Não era uma palavra viva no sentido de que ela falava a verdade, ou uma palavra viva no sentido de que não importa o que acontecesse, ela permanecia correta, ela permanecia fiel. A gente pode entender entre a palavra viva e a palavra morta no sentido de permanecer viva, no sentido de permanecer verdadeira, no sentido de permanecer justa. O que eu falo pode ser uma palavra viva ou uma palavra morta. Depende se daqui a 2 semanas, daqui a 4 meses, daqui a 2 anos, se ela vai continuar mesmo. Se eu falar para você assim, não, olha só, Letícia, se você precisar de qualquer coisa, você pode me ligar a qualquer hora que eu te atendo. Você tomou aquilo ali. Aí daqui a 3 anos você me liga 2 horas da manhã, porque você está com algum problema, você precisa de ajuda, e eu não te atendo. E você chega para falar assim, pô, Diego, você falou para mim há 2 anos atrás que eu podia te ligar a qualquer hora. Eu te liguei e você não atendeu. A sua palavra é uma palavra morta. Não permaneceu. Ela não permaneceu. Ela não é uma palavra viva. Eu falei, talvez se eu falei para você hoje, talvez se você me ligar hoje de madrugada eu vou te atender, mas daqui a 2 anos eu não vou te atender mais. Ela é uma palavra morta. Agora, se daqui a 2 anos você me liga e eu te atendo, a minha palavra é viva, porque ela permaneceu ali todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma palavra viva, porque ela permanece. Não é que ela se adapta. Veja bem, muita gente acha que a palavra de Deus se adapta. A palavra de Deus não se adapta, ela permanece. Qual é a diferença entre se adaptar e permanecer? É que muitas das vezes nós temos na cabeça a ideia de que para permanecer nós precisamos nos adaptar. Nasci no Rio de Janeiro, estou acostumado com calor de 40 graus. Para eu permanecer na Alemanha, eu tenho que me adaptar ao frio. Ou seja, se eu gostava de sair de bermuda, eu tenho que passar a gostar de sair de calça. Se eu gostava de usar camiseta, eu tenho que passar a gostar de usar casaco. Eu preciso me adaptar para permanecer. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela permanece sem se adaptar. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós tentamos adaptar a palavra para que ela permaneça, ela deixa de ser a palavra. Entenderam? Aí que muitos caem em erro, tem muitas igrejas, muitos pastores que querem adaptar a palavra de Deus à igreja, e é o contrário. A igreja que tem que se adaptar à palavra de Deus, porque ela permanece. Voltando ao povo de Israel, por que o povo de Israel não entrou em Canaã? Porque eles criam na palavra de Deus, eles viam a palavra de Deus como uma palavra, não como uma palavra viva, mas como uma palavra morta. Deus falou e fez lá atrás. Veja bem, Deus falou para Moisés abrir o Mar Vermelho, isso já passou alguns meses já. Mas agora a gente está aqui, ó. O pessoal aí tem uns... Moisés aí foi lá para cima, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos construir um bezerro aqui. Vamos adorar um Deus ali. Vamos casar com as mulheres ali. Por quê? Porque eles criam na palavra de Deus como uma palavra morta, uma palavra que, olha, quem falou foi uma pessoa muito tempo atrás. O que falou virou história. O povo de Israel, eles entendiam a palavra de Deus como história. Um dia, a gente estava fugindo, e aí abriu o mar, e a gente passou, e foi uma maravilha. Mas aquilo era uma palavra morta, veja bem, passou, viveu. Eles não entendiam aquilo como uma palavra viva, no sentido de que, olha só, Deus abriu o Mar Vermelho, mas Ele também vai abrir o Rio Jordão. Deus abriu o Mar Vermelho, mas Ele também vai derrotar o exército que está vindo guerrear contra a gente. Entenderam a diferença entre a palavra morta e a palavra viva? Agora, a questão da
permanecer e se adaptar. A palavra de Deus, ela é viva porque ela permanece, ela não se adapta. E qual o risco de nós adaptarmos para permanecer? É que quando você se adapta para permanecer, você perde a essência. Quando eu me adapto a permanecer na Alemanha, eu perco a minha essência, que é andar de bermuda, chinelo e camiseta. Andar sem camisa na rua. Eu perdi a minha essência. Veja bem, eu cresci assim, eu me formei assim, mas como eu me adapto, quando eu me adapto para permanecer, eu perco a minha essência. Da mesma forma, quando nós adaptamos a palavra de Deus para que a palavra de Deus permaneça, a palavra de Deus perde a sua essência. E o que acontece quando algo perde a sua essência? Não tem valor. É como dizer a expressão. Ela não tem valor. Fica mais bonito. Você compra um perfume muito caro, 200 euros o perfume, deixou o vidro aberto, perdeu a essência, tem algum valor? Não. Poxa, mas eu comprei esse perfume e o vendedor falou para mim que esse perfume ficava 96 horas na pele. E agora ele não fica mais 96 horas na pele. Por quê? Porque perdeu a essência. Poxa, mas o Diego, ele explicou que pela palavra nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não estou experimentando a vontade de Deus, porque eu adaptei a palavra para que ela permanecesse. Quando nós adaptamos alguma coisa para que essa coisa permaneça, ela perde o valor, ela perde a essência. E se ela perde a essência, ela não tem mais a eficácia que ela teria antes. Quando nós adaptamos a palavra de Deus para que ela permaneça, ela perde a essência de ser a palavra de Deus. É como se Deus falasse assim, bom, olha só, eu te entreguei isso aqui, você mudou isso aqui agora é seu, não é mais meu. Eu não tenho mais compromisso com isso aqui. Eu não tenho mais compromisso com o que eu falei, porque eu falei que era A, você mudou para... Eu falei que era A maiúsculo, você mudou para A minúsculo. Então agora é seu, não tenho mais compromisso, perdeu a essência. Então, a palavra de Deus transforma, quando ela é a palavra, porque ela é a palavra viva de Deus. E a palavra viva, ela é eficaz. A palavra viva, ela é eficiente. A palavra viva, ela transforma. Mas só se ela for a palavra viva, a que permanece, não a que foi adaptada. Nós temos que ter cuidado com isso. Muitas das vezes, nós cobramos de Deus algo através da sua palavra, mas uma palavra que nós adaptamos. Uma palavra que a gente mudou um pouquinho, porque é uma palavra muito velha, uma palavra muito antiga, e a gente muda aqui um pouquinho para poder satisfazer, né, os nossos desejos, satisfazer o século XXI, a sociedade moderna que nós vivemos. Adaptou, perdeu. Então, se nós queremos ser transformados para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem diferença entre boa, agradável e perfeita e boa, perfeita e agradável. Se eu quero experimentar, se eu quero ser transformado para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ler a palavra como ela é, a palavra viva, eficaz, que permanece, sem adaptações. Segunda coisa, porque a palavra de Deus, ela transforma o nosso ser, ela transforma o homem. Porque a palavra de Deus, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós lemos, a palavra de Deus é como qualquer espada de dois gumes. Como assim, Diego? A palavra de Deus tem gume como se fosse tangerina? Ela tem, gumes, gomos. Eu achava que quando eu era criança eu imaginava gomo. Como assim, gomo na Bíblia? Gomo na espada? Como que é uma espada com gomo? Espada gostosa essa, ela não corre, né? Ela não corta. Gume aí se refere ao corte, né? Ela é de dois gumes porque ela corta dos dois lados. Quando você pega uma espada, aqui do lado assim chama gume. Ela tem dois gumes, ela é afiada dos dois lados. Também tem um tipo de espada que chama de dois gumes, que ela espeta para lá e espeta para cá. Entendeu? Tem espada que é assim, então dois gumes para lá e para cá. Ou seja, eu me firo e firo. Isso. Entendeu? Então ela é dois gumes porque ela corta por dois lados. Diego, o que significa
cortar para os dois lados, não consegui entender ainda esse sentido figurado dos dois gumes. Quando a Bíblia fala, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, vamos abrir lá 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Deus fala que a espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas, o escritor de Hebreus está querendo dizer o seguinte: olha só, a palavra de Deus, ela é tão afiada que ela corta qualquer coisa que passa pela frente. Não tem lugar que ela não chegue. Se você pega uma espada não afiada e você enfia numa pessoa, dependendo da não afiação da espada, da faca, ela não vai nem cortar a pele. Se ela for muito afiada, ela pode cortar a pele, mas não vai chegar tão fundo. Esbarrar num osso, por exemplo, ela vai parar. A espada, a palavra de Deus é uma espada tão afiada que ela corta tudo que nem manteiga. E o que significa cortar tudo que nem manteiga? Tem várias aplicações. Bom, não tem barreira para ela, essa é a primeira. Não tem barreira. Ela chega em qualquer lugar. Fisicamente falando. E espiritualmente falando. Espiritualmente falando, também não, porque ela vai penetrar a alma e o espírito. Ela serve tanto para a alma, quanto para o espírito, quanto para os pensamentos, quanto para o crente, quanto para o não crente, para o alemão, para o inglês, para o português, para o francês, para o italiano. Do que o presbítero que o Manu falou, ela corta para lá e corta para cá. É que quando nós estamos falando ela aí, antes que ela já nos cortou. Ela serve para mim, serve para você. Ou seja, a espada, a palavra de Deus, ela é uma espada tão afiada que ela chega em qualquer lugar, ela trata de qualquer assunto, em qualquer área, para qualquer pessoa, com qualquer escolaridade, de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer povo, na Terra, em Marte, em Júpiter, na Lua, em Saturno. Se tiver gente em Plutão, ela vai servir para ensinar e para cortar gente em Plutão. Tá, Diego, mas por que o cortar? Porque quando você fala em cortar, dá a impressão de uma coisa ruim, né? Você corta uma coisa ruim. Vai sangrar e tal. Mas por que cortar? Por que essa pira de espada, de cortar de dois gumes? E aí, quando eu estava mexendo nisso, eu lembrei uma vez conversando com o presbítero Ivanor, que a gente estava falando sobre musculação e tal, e aí acho que a Fabiana perguntou isso, e aí a gente tirou dúvida com ele: por que você não pode tomar um anti-inflamatório, um remédio para dor quando você malha? Porque o anti-inflamatório, o remédio, ele vai cortar a ação do músculo, da inflamação do músculo. E o que causa o músculo, me corrija se eu estiver errado, o que causa o músculo crescer é justamente o processo inflamatório que acontece nele. Quando eu faço o exercício, as fibras do meu músculo elas se rompem, e aí o processo de inflamação causado nesse rompimento das fibras, que vai fazer com que as fibras se reconstruam, elas se reconstruem mais forte. É isso mesmo? Ou seja, para o meu músculo crescer, ele tem que ser cortado. Tem que doer. Pegaram a ideia da espada? Por que essa coisa da Bíblia, da palavra, da espada que corta, tão afiada de dois gumes? Porque olha só, o que dá o crescimento é o corte. O que dá o crescimento não é o carinho. O carinho, ele dá o consolo. Você precisa de consolo, você vai ganhar carinho. Você precisa de ensinamento, você vai ganhar corte. Não tem como você ensinar fazendo carinho. Ah, Diego, você está querendo dizer que se eu quero ensinar o meu filho, por exemplo, eu tenho que bater no meu filho? Não, olha só. Você pode ensinar fazendo carinho, mas para ensinar, tem que cortar. Para você ensinar o seu filho, você precisa falar não. Você não consegue ensinar o seu filho só falando sim. Aqui o corte, a dor, é o não. Não é que você tem que bater no seu filho. Mas para ensinar o seu filho, tem que cortar. Como que se corte no ensinamento do seu filho? É falando não. Como que Deus nos ensina? Falando sim? Falando não. Então a palavra de Deus, ela é a espada penetrante dos dois gumes, que penetra até a alma,
até um entendimento, as juntas e medulas e que corta e afiada. Por quê? Porque ela fala não para tudo, em todos os aspectos. Ela ensina em todos os aspectos. Ah, eu estou com um problema espiritual. A palavra de Deus, ela chega lá. Ah, eu estou com um problema físico. A palavra de Deus chega lá. Problema de caráter, chega lá. Estou com um problema, ela chega lá. A palavra de Deus, ela serve para tudo. Não existe nada na vida, nada na construção humana, em nós, que não possa ser alcançado pela palavra de Deus. Você está com um problema com algum amigo seu, de relacionamento. A palavra de Deus resolve isso. Ah, eu estou com um problema com o meu pastor. A palavra de Deus resolve isso. Ela te transforma, ou você ou o seu pastor, para resolver esse problema. Ah, eu estou com um problema com a minha esposa, no meu casamento. Sei lá, qualquer área do seu casamento. A palavra de Deus resolve isso. Ah, eu estou com um problema comigo mesmo. A palavra de Deus resolve isso. Porque ela é uma espada penetrante de 2 gumes que vai em todos os lugares. Ela resolve todos os problemas. Ela consegue transformar todas as situações. Porque ela chega em qualquer lugar. Por último, Hebreus capítulo 4, versículo 12, no final do versículo diz: ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ah, Diego, eu gostei dessa parte, porque essa palavra de Deus é apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Na próxima vez que eu não conseguir entender o que a minha esposa está falando, eu vou usar a palavra de Deus, porque ela vai me revelar o que ela está falando. Então, veja bem, a revelação não é muito bem essa. Não é bem assim que funciona. Falsa exegese. Obrigado, pastor. Foi uma falsa exegese isso daí. Até porque o que você falou? Mulher é difícil de entender. Pois é. Não é isso bem que está falando. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela está querendo dizer o seguinte: olha, nada está imune ao discernimento que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus traz. Por mais que seja, que a intenção do meu coração seja falsa, por mais que os meus pensamentos sejam falsos, em relação à igreja, por exemplo, se você aplicar a palavra de Deus, ela vai te revelar qual é a minha intenção, a minha verdadeira intenção, o meu verdadeiro pensamento. Aleluia. Diego, eu entendi. Como assim? Eu vou ler a palavra de Deus e aí, Salmo 23, de repente vai se transformar em o Diego está falando assim, o Diego está pensando assim, assado? Não. Mas se você pegar a palavra de Deus e você confrontar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas intenções com a palavra de Deus, ela vai te dizer se as minhas intenções são boas ou se são ruins. Ela vai te dizer se os meus pensamentos são pensamentos bons ou pensamentos maus. Ela vai te dizer se as minhas ações são ações boas ou ações ruins. Quando muitas vezes nós pensamos, porque vai revelar os pensamentos e as intenções. A gente acha que a gente vai receber uma revelação aqui, né? Uma profecia de que, olha, fulano tá... Não só. Muitas das coisas grandes estão nos pequenos detalhes. Às vezes a gente fica esperando a coisa grande acontecer, a coisa acontecer de forma sobrenatural, e a coisa está acontecendo de forma pequena e detalhista há muito tempo. Por quê? Porque a coisa grande não é boa? Não, porque muitas das coisas a gente tem que estar concentrado para poder perceber, vamos dizer assim. Tem muita coisa, principalmente na palavra de Deus e no mundo espiritual, que você precisa estar concentrado, dedicado, atencioso para perceber o que está acontecendo. Às vezes a gente fica assim, não, porque é igual os testemunhos que nós ouvimos aqui, tanto do pai do presbítero Ivanô, o pai do presbítero Ivanô, e do pastor também, que já contou vários, de que entra alguém na igreja e está acontecendo e a pessoa chega, peraí, tem um demoniado ali. Mas não entrou fazendo escarcel, não entrou brigando, não entrou gritando, não. Você percebe. Por quê? Porque está nos detalhes. Mas por que está nos detalhes? Porque é uma coisa que é para passar despercebido? Não, porque é uma coisa só para quem está ligado.
Tem coisas que é para todo mundo. Tem coisas que é só para quem está ligado. Quando nós falamos que a palavra de Deus é apta para discernir, é porque através da palavra de Deus nós discernimos as coisas que para a maioria do mundo, para a maioria das pessoas, não é discernível, porque não está ligado. Quando nós falamos que a palavra de Deus é apta para discernir, e aqui no final do versículo 12 diz que ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Não é que ela vai expor a intenção do coração de todo mundo e pela palavra de Deus e vai acontecer aquele... Não, olha só. Se você conhecer a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, se você meditar a palavra de Deus, quando eu chegar, por exemplo, para o presbítero Ivaná falar assim, estou chateado, fui dar parabéns pro pastor hoje, o pastor fez pouco caso, cara. Pô, nem se levou a falar comigo. E aí o presbítero falar assim, o pastor é assim mesmo, cara, pastor, quer saber? Ignora ele, deixa isso pra lá, ele é assim mesmo, tal. Se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou falar assim, não, peraí, ignora ele não, ele é meu pastor. A palavra de Deus diz que eu tenho que honrar o meu líder. A palavra de Deus diz que se alguma coisa pequenininha, por menor que aconteça, surgir, eu tenho que ir lá e apagar na hora. Não, ignora não. Eu vou lá falar com o pastor. Pastor, por que você não me deu a mão, pastor? Tá com a mão mirrada aí? Vamos orar para Deus estender essa mão. Por quê? Porque eu medito na palavra de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está tão enraizada em mim, que quando uma ideia contrária à palavra de Deus chega até a mim, a palavra de Deus me faz discernir as intenções e os pensamentos do coração. Entenderam a diferença? Entenderam o que significa a palavra de Deus discernir os pensamentos e as intenções do coração? Sim ou não? Sim ou não? Sim? A palavra de Deus, ela não só é viva e eficaz e penetrante e apta para discernir, mas a palavra de Deus, ela também anula. Anula o que, Diego? Os conselhos do mundo. Ela anula as armas do mundo. Ela anula as intenções do mundo. Por que a palavra de Deus, ela anula as intenções do mundo, mas ela não combate as intenções do mundo, ou ela não transforma as intenções do mundo? Vamos lá. Existe uma arte marcial chamada Aikido. Aikido nas costas do sentido. Não, é assim. Chama Aikido. E a arte marcial chamada Aikido, ela derrota o adversário utilizando a fraqueza dele, anulando a força dele. Ou seja, num karatê, quem dá um golpe mais forte ganha. No Aikido, você derrota o seu adversário anulando a força dele. E aí tem um experimento que é muito engraçado, que tem uma parada que assim, um lugar aqui, não sei se é aqui, acho que é aqui, assim, que se você pressionar isso aqui, a pessoa pode ser o presbítero Ivanô contra, sei lá, o João. Se o João pressionar, tem um ponto específico, que só quem faz vai saber, que se o João pressionar isso aqui no presbítero Ivanô, mas ele pode colocar a força que ele quiser, que ele não vai conseguir chegar perto do João. É aqui, ó. Você não pode fazer o pé, você fica aqui assim, ó, você sente, acho que você vai até vomitar e dói, só de encostar, você bateu, você derruba ele. Pois é. E sem colocar força, ou seja, anulando a força do seu oponente. Por que você está falando isso, Diego? Qual é a ideia? Eu estou aqui tentando entender o que tem a ver Aikido com a palavra de Deus ser viva, eficaz e transformadora. A palavra de Deus, ela é tão transformadora, viva, eficaz, discerne, que ela anula os conselhos do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque numa batalha, a nossa mentalidade humana, a expectativa que nós temos, é quando eu falo assim, eu vou batalhar e eu vou vencer. O nosso entendimento por vitória numa batalha é que a gente usa a nossa força contra o nosso inimigo. Ou seja, eu vou lá, vou usar a minha força, ou a força de alguém, contra o meu inimigo e anular aquele inimigo. A nossa expectativa é sempre vencer algo
partindo para o ataque. Atacando alguma coisa. Ataca de lá, eu ataco daqui, e quem atacar mais rápido ou mais forte vai vencer. Só que abre 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e depois Efésios capítulo 6, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora vamos ler o 5 também. O 5 e o 6. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Agora vamos para Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá, Diego, onde você quer chegar? Como que eu vou vencer uma batalha com a mentalidade de que o ataque mais rápido, mais forte, mais letal vence, se com quem eu estou lutando não está aqui fisicamente? Não tem como. Certo? Não tem como. Eu preciso ter o meu inimigo aqui fisicamente. Se eu for lutar contra o prefeito Ivanor, bom, quem der o primeiro ganha. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais forte. Agora, se eu estou lutando contra algo que eu não vejo, que eu não sei de onde vem, que eu não sinto, que eu não sei onde está escondido, como que eu vou lutar dando o primeiro golpe? Ou sendo mais rápido? Ou sendo mais forte? Paulo nos diz que a nossa briga não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais. A minha briga não é contra o mundo com M minúsculo, é contra o mundo com M maiúsculo. A minha briga não é contra o bêbado, contra o homossexual, contra o ladrão, não é contra o político, é contra o espírito que opera nele. A minha briga não é contra o político que aprovou a lei do aborto. A minha briga é contra o espírito que opera no político que aprovou a lei a favor do aborto. E se a minha briga é contra o espírito que opera no político que aprovou a lei do aborto, eu não consigo vencer essa briga atacando. Então, como que eu venço essa briga? Como que eu venço essa guerra? Como que eu venço essa batalha? Neutralizando os ataques. Você pode vencer uma batalha sem dar um tiro sequer. Você pode vencer uma batalha sem dar um soco sequer. Como? Neutralizando o ataque. E aí, se você for ler, né, a arte da guerra, o famoso livro A Arte da Guerra, enfim, tem formas de vencer batalhas. E uma das formas de você vencer batalha, inclusive batalhas físicas, é você vencer se defendendo, cansando o inimigo e por aí vai. Isso era muito utilizado na época medieval, enfim, não é o ponto da lição. Mas o ponto é, você pode vencer uma batalha neutralizando os ataques inimigos, o ataque inimigo. E como que você neutraliza o ataque inimigo? Através da Bíblia. Como que eu posso neutralizar o ataque de Satanás contra a minha vida, contra a minha família? Através da Bíblia. Como que Jesus venceu Satanás no deserto quando ele foi tentado? Atacando? Quem falava primeiro? Satanás ou Jesus? Jesus chegou lá e falou assim, bom, 40 dias no deserto, estou aquecido, vamos lá. E aí, vem Satanás, vamos lá. Quem é o primeiro? Vamos. Apareceu lá? Não. Jesus ficou lá, parado, quieto. Jesus, vem aqui. Sobe ali em cima. Ó, se você me adorar aí, ó, eu te dou isso tudo.
Não quero. Ó, se joga aí, ó. Pede para os anjos te salvarem. Não preciso. Se defendendo, neutralizando os ataques. Nós achamos que nós conseguimos vencer Satanás porque Deus combate por nós. Porque nós conseguimos vencer o inimigo porque Deus está conosco e Ele é o nosso rei, e Ele é o nosso general, e Ele vai na frente, marchando, abrindo caminho e blá 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 blá. Não consegue. Então eu não posso enfrentar ele. Não. A Bíblia diz, Mesmo eu, olha só, a Bíblia diz preparando- que nem está em Hebreus, não vou lembrar a passagem, mas ela diz que nem Miguel, que nem Miguel, vamos lá, por que Miguel e não Gabriel? A gente já deu essa aula aqui, há muito tempo. São as classes dos. Miguel. São classes diferentes. De anjos. Ah, Eu ia falar que tem arcanjo, querubim, serafim, que são. Uma é mais forte que o outro, falado assim. né, é bem mais forte, mas cada um tem a sua função. Autoridade, Isso. E aí, qual é a diferença de Gabriel e Miguel? Miguel tem mais autoridade que o Gabriel. Não. Eu acredito que pela função, Gabriel, ele é tipo, ai, caramba, ele é tipo segurança, assim, ele faz, não? Ah, então Porque Miguel faz parte da classe dos arcanjos, Gabriel é um mensageiro. Gabriel, na verdade, não tem classe, a Bíblia não fala da classe de Gabriel. Mas todas as vezes que Gabriel é apresentado na Bíblia, Gabriel ele é usado, ou ele é enviado por Jesus, por Deus, para entregar uma mensagem, um mensageiro. Por isso que não faz sentido eu falar que eu ia falar que em Hebreus diz que nem Miguel ousou lutar contra Satanás em favor do corpo de Moisés. Não poderia ser Gabriel, porque Gabriel não faz parte da função ou da característica de Gabriel lutar com alguém. Miguel sim, Gabriel não, porque Gabriel é um mensageiro, é um anjo mensageiro. Mas então como que eu faço, vamos supor, que você está dizendo que se eu tiver Deus quando foi atacado, ele ficou na Jesus. dele, ele ficou na dele e não fez nada e ele venceu a batalha, tá? Mas vamos Então, supor- peraí. Ele ficou na dele, ok. Não fez nada, aí, né? Não, eu falo Ele ficou 40 dias no deserto em jejum e oração. não, aí ele É, teve uma então. preparação. Tem a diferença entre ficar defensivo e anular os ataques e não fazer Está nada. em Judas, versículo 9. Judas, eu falei que era Hebreus, né? Não era Judas, é. Tá, a minha Igualzinho, bom, tá do lado aí, tá? A minha pergunta então é, Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele estava enfrentando, ele estava na batalha, mas ele não atacou. Ele falou: o Senhor te repreenda. Entendem a diferença? Não é que eu tenho que fugir da guerra, não é que eu tenho que fugir da batalha, não é que eu não tenho que fazer nada. Mas não faz sentido, não tem porquê, eu não vou vencer a batalha dando o primeiro passo ou atacando. Eu vou vencer a batalha dando um passo para trás e falando: o Senhor te repreenda. Eu tive uma experiência. Só um minutinho, pastor. Ele falou, mas disse: o Senhor te ataque, o Senhor te destrua, o Senhor te mate. Não, o Senhor te repreenda. De novo, batalhas espirituais se vencem anulando os ataques e não atacando mais forte. Miguel não falou: o Senhor te derrube, o Senhor te derrote, o Senhor te destrua. Ele falou: o Senhor te repreenda. então aquela do jeito que a gente aprende, que eu já ouvi muito, que você fala assim, tem duas formas que falam. Você está amarrado ou você está queimado. Quando eu falo assim, alguém fala assim: não amarra não, deixa solto para ir embora. Isso. Isso. Então É isso tá mesmo. queimado. Amarrar fica. Isso. Então, a experiência que eu tive, eu estava andando na Alvarado Peixoto, com uma rua da nossa cidade. Aí veio um senhor todo estranho, fazendo bagunça, zoando todo mundo. Quando eu passei perto dele, ele pôs a cara na minha frente assim e disse: Deus é mulher. Eu falei: o Senhor te repreende. Calma, tenha a paciência de Jó. Que quem estava falando ali? Ô, Diego. E E também incrível, né? a Bíblia diz assim: resistir
ao diabo E ele fugirá de e nós. ele fugirá de vós. Não é para atacar. Resistir. Aí se defender, é ficar aqui, olha, É pedir o Senhor te repreenda. E uma outra coisa que a gente pode também analisar é quando Jesus estava lá em Gadara, e aí quando ele chega e o endemoniado vem, né? E aí o demônio fala assim, por que já vem nos atormentar? Ainda Antes não, de tempo, ainda fala. né? Antes do tempo, ainda não é chegada a hora. Aí Jesus manda que eles entrem numa manada de porcos e os porcos se matam. Ou seja, a hora de Satanás ser atacado ainda não chegou. Vai ser naquele grande dia, Jesus sabe a hora certa que Satanás será atacado. Então, assim, dentro do que ele está falando, o nosso dever como cristão é resistir o diabo e ele fugir de nós. O Senhor te repreenda. Sai daqui, Satanás. Não fica perto de mim, não. Entendeu? É porque destruir, então você não vai destruir ele. Não vai. Não vai. Porque não é chegada a hora. Quando você vai amarrar o diabo, quando você vai pisar na cabeça da serpente, vou pisar na cabeça Isso de quem? não é chegada a hora. Entendeu? Porque se você destruir o diabo agora, então nós já estamos no céu. Acabou a tentação do mundo. É uma... Interessante. Entendeu? Eu sempre ouvi desse. Leia aí, leia aí, por favor. Coloca aí Romanos 16, 20. Tem uma coisa importantíssima disso aí, ó. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quantos pregadores resistem palavras lá aí? Vai, pisa na cabeça dele, esmaga ele. É Jesus, é Deus quem vai esmagar. Ó, a palavra de Deus, ela anula os efeitos do inimigo, os ataques do inimigo. Ela anula, ela não ataca, ela não ofende, ela anula, ela protege, ela bloqueia, ela neutraliza. De novo, a nossa batalha, como Paulo diz, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os espíritos. Uma batalha do mundo espiritual. Uma arma física não tem poder no mundo espiritual. Mas uma arma espiritual tem poder no mundo físico. Porque eu tenho muito, assim, não muito. Às vezes eu tenho sonhos em que eu quero. É como se eu estivesse numa batalha, alguma coisa assim, uma luta. E aí eu não consigo falar, mas já teve vezes que eu consigo falar, tipo assim, sai. Então é como se eu disser isso, é como se eu estivesse expulsando, eu estivesse mandando ele para lá. Vamos supor, não sei, às vezes é espiritual, eu não sei o que acontece. Mas Tá o falando seu de- sonho você está lutando com quem? Com outra pessoa ou é espiritual? Não, como se fosse espiritual, algo ruim acontecendo e eu tentando expulsá-lo, tirá-lo dali. Não sei explicar, mas eu já tive várias decisões e eu tento, tipo assim, mandar embora e eu não consigo, não sai a voz. Aí já teve vezes Então, que tem sai. dois pontos aí. Pois é. Primeiro que o seu sonho pode ser apenas um sonho reflexo da sua condição psicológica. Não necessariamente o sonho que você tem é um sonho espiritual. Ou um sonho é uma revelação. Entendeu? Até mesmo porque quando Deus ele dá um sonho para alguém, ele dá uma revelação. A gente falou sobre isso sobre os dons espirituais. Então, se Deus me dá um sonho, ou se eu tenho um sonho espiritual, esse sonho tem que servir para alguma coisa. Por que Deus dava sonhos a alguém e aí José interpretava, por exemplo? Então, toda vez que uma pessoa tem um sonho, ela tem um sonho com um propósito. Se for um sonho espiritual da parte de Deus, ela tem um propósito. Então, você não pode sonhar, eu tenho vários sonhos. Tá, mas o seu sonho diz o quê? Qual é a ação prática do seu sonho? Ela revela alguma coisa para alguém? Enfim. Então, eu diria que o primeiro ponto é você discernir ou buscar uma orientação de uma pessoa, psicólogo, psicanalista, para tentar identificar se o seu sonho é um sonho reflexo de uma situação que você está vivendo, uma coisa sua, um problema, uma questão psicológica, tá? Para depois, não, olha só, esse sonho não faz sentido. Um psicólogo vai falar, um psicanalista. Tá, então será que ele é espiritual? Não, aí você tem que orar e pedir a Deus discernimento. Mas não tipo, não, eu sonho que eu estou na batalha, não consigo. Não, olha só, você sonha, agora vamos partir do que é esse sonho. E aí primeiro você investiga do lado físico, do lado científico, do lado psicológico, psiquiátrico. Depois você pede discernimento
acerca do espiritual. É porque Pode você ser falou que o é sonho... isso acontece. E uma outra coisa, recorrente, e uma né? outra Sempre. coisa, Se que a não, gente precisa tomar cuidado, Eu quero conversar com você para te contar a minha experiência pra gente. tem que tomar cuidado, existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos, como o presbítero Diego disse, que é Deus te revelando alguma coisa. Mas existe também um sonho de preocupação. Você está muito preocupado com alguma vez, você pode sonhar com aquilo. O sonho de barriga cheia, quando um pratão de feijoada à meia-noite que vai para não dormir. E o sonho de tentação. Então tem vários sonhos. Então, a palavra de Deus, ela transforma, ela é poderosa, vive e eficaz. E é um escudo. E é escudo para neutralizar os ataques do inimigo. Ah, eu quero... Fala. Só porque você falou da tentação de Jesus, né? Eu não sei se você vai falar sobre isso depois, mas que ele falou, mas ele estava jejuando há 40 dias, né? E aí eu lembrei, uma vez conversando com o dele, sobre jejum. E aí ele falou assim, quando a pessoa jejua, você vai falar sobre jejum? Não. Ele falou assim, quando uma pessoa jejua, ela está dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou te clamando, entendeu? Porque você está orando e você está pedindo a Deus muito uma coisa, entendeu? E você está jejuando com aquele propósito. Aí ele falou assim, mas bendito é aquele que jejua sem um propósito assim, sem uma causa. Na verdade, ele jejua para edificação própria, entendeu? Para comunhão com Deus. Então ele falava, jejua para você ter aquele momento com Deus, para você falar, Senhor, eu quero estar mais próximo, eu quero intimidade e tudo mais. Então, quando eu falo sobre essa questão de batalha espiritual, eu sempre penso que o jejum é uma arma que nós temos que nos fortalece, entendeu? Que nos faz estar mais próximo. Porque quando a gente jejua e a gente ora e tira aquele momento, né, para orar durante um período de jejum, a gente fica mais forte espiritualmente falando, a gente amadurece espiritualmente falando. Então, eu sempre penso no jejum como uma arma que a gente tem, né? Entre aspas, porque a gente está aprendendo. Mas, assim, na vida espiritual, o jejum ele tem muito poder, sabe? E Jesus, ele estava jejuando para ele. Jesus conhecia a Bíblia. O Satanás falava e ele respondia, ele conhecia a Bíblia e tudo mais. E a gente também pode, mas depois de 40 dias de jejum, não, a gente vive coisas extraordinárias, entendeu? Então, assim, o jejum, era só isso que eu queria dizer, o jejum ele é um... Agora, o jejum ele te torna mais forte. O jejum é uma arma. Por que o jejum é uma arma? Porque ele te permite atacar? O que faz o jejum ser uma arma? É a comunhão. Você fica, quando você meio que mata a sua carne, né? Não mata, né? Quando você sai dessa parte física, que é a comida, que é você alimentar fisicamente, você, se der tudo certo, você passa por uma fase espiritual. Mas cuidado com isso, tá? Não estou falando de sair e ir para o espiritual, não. Estou falando assim, que você fica mais sensível. Você põe a carne em sujeição, né? Isso aí. Por que eu estou falando cuidado com isso? Porque tem uma linha de pessoas que acredita que quando você faz um jejum, acontece exatamente isso. Você sai do corpo. Você mata a sua carne num ponto tão profundo que aí você passa a entrar num espírito, sabe? Não existe isso, né? Então, por isso que eu falei, cuidado com isso, entendeu? Cuidado do matar a sua carne. Não, olha só, o jejum é um jejum, tá? Você faz um jejum. O ponto do jejum não é o que você deixa de fazer, ou comer, ou beber. O ponto do jejum não é ficar 12 horas sem comida. O ponto do jejum é, eu quero deixar de fazer algo que eu gosto, que eu preciso, para estar junto de Deus. Ou para ter comunhão com Deus. A Fabiana falou, é intimidade com Deus. Então, assim, o que você literalmente deixa de comer ou beber, a relevância não está aí. A questão está na transformação que eu quero sofrer para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a comunhão entre Deus e o homem. Aleluia. Percebam como tudo está linkado? Então, por que o jejum é uma arma fundamental nas batalhas espirituais? Porque através do jejum, quando eu faço o jejum,
eu falo para Deus, Deus, olha só, durante 4 horas, todo dia, eu quero abdicar de quem eu sou, do que eu quero, do que eu preciso, da minha vontade, para eu estar mais próximo do Senhor. Porque eu entendo que eu preciso sofrer essa transformação de anular a minha vontade para experimentar a sua vontade. E a sua vontade é que eu tenha comunhão contigo. E aí você tocou Isso é o jejum. muito E aí, a importante. partir do momento que você tem mais comunhão com Deus, por que que isso se torna uma arma nas suas batalhas? Porque quando você tem mais comunhão com Deus, você entende que não é você que vai vencer. Quem vai vencer é Deus. Aleluia. Então não é o jejum, ele é uma arma, porque ele é um meio de te levar a ter mais comunhão com Deus. E aí quando você tem mais comunhão com Deus, é aquele exemplo que a gente sempre dá. Quando eu tenho mais comunhão com Deus, eu não preciso nem falar o nome de Deus, eu tenho comunhão com Ele. É o exemplo que eu dou, por exemplo, eu já dei várias vezes com o presbítero Ivanor. A nossa comunhão tem um nível que se alguma coisa acontecer, se eu olhar para ele, ele já sabe, com o meu olhar, o que ele entende, ele já age. Então quando eu tenho comunhão com Deus, ou quando eu estreito a minha comunhão com Deus, através do jejum, chega um momento que Deus já sabe o que eu preciso antes mesmo de falar. Ou eu já sei que a partir daí, olha só, não é comigo, é com Deus, então Deus, vem cá. Se eu não tiver o jejum, eu vou tentar resolver por mim mesmo. Por que existem demônios que você só expulsa com jejum e oração? Porque tem demônio que você fala, sai, ele sai. Uma classe baixa, vamos dizer assim. Mas tem demônio que ele é uma classe mais alta. E por que só com jejum e oração? Não é porque com jejum e oração eu estou mais santo e eu tenho mais unção para poder expulsar o demônio. Não é por causa disso. É porque com jejum e oração eu estou mais próximo de Deus. Aleluia. E deixo Deus expulsar o demônio. Através de mim, claro. Mas não porque eu me torno mais forte. Cuidado com a ideia de que o jejum me faz ser mais forte. A gente vai falar sobre isso no último tópico. Pode-se dizer que o jejum nos aproxima mais de Deus, então. O quê? Pode-se dizer então que o jejum, ele nos aproxima Isso. ainda mais de Isso. Deus. Uma outra coisa importante. Ele te que deixa você mais forte, não que ele deixa você mais forte, mas ele te deixa mais próximo de Deus. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais forte nós estamos, não porque eu fico mais forte, espiritualmente, né? espiritualmente falando. Olha Você só, não fica mais tocou forte. um assunto importante aí. Se eu Deixa dedicar- só o Vinícius falar primeiro, pastor. Não, e pode dizer que o sacrifício que a gente faz chamam mais a atenção de Deus pra gente também ou não? Não necessariamente. Bom, de certa forma sim, né? você- Porque quando eu decido tirar uma parte do meu tempo, né? Deus não tem filho predileto, não tem filho favorito. Mas tem aqueles que agradam mais, que dá o beijinho, o carinho quando acorda. Então assim, quando você põe no seu coração o desejo de, bom, X horas por dia, por semana, por mês, por ano, você põe no seu coração o desejo de fazer um jejum para ter mais intimidade com Deus, você dizendo, Deus, eu quero mais, você mais próximo de mim. E aí ele vai se aproximar mais de você. Aleluia. Ao ponto de que, se eu falar assim, bom, eu só preciso ir para a igreja uma vez por ano para agradecer pelo ano que passou. Deus, ele é um Deus justo e respeitoso. Ele vai falar, bom, se você não quer, se você só me quer uma vez por ano, tudo bem. Me avisa aí quando você quiser que eu vou até você. Eu Agora, só pode ser que quando responder você me uma chamar, eu vez estou por ocupado ano com o também. outro. Entendeu? Você tocou num assunto interessante aí. Se eu dedicar 4 horas do meu dia para jejuar, esse é o jejum que Deus agrada. Você sabe por quê? Tem um erro muito grande. As pessoas falam assim, vamos jejuar amanhã, ó, de meia-noite até as 8 horas da manhã. Acorda 7h30, jejuou quanto tempo? Meia hora. Eu dormia. Está dormindo e o sono alimenta, então ele não está jejuando. O meu filho sempre dizia isso, pai, ó, eu faço jejum assim. Senhor, hoje eu não vou jantar, eu quero buscar a tua face, quero jejuar, né? Quero estreitar a minha comunhão contigo. Naquele dia ele não jantava. Aí ele, mas você almoçou, que jejum que você fez hoje? Ele dizia, e você dormiu, que jejum que você fez de madrugada? Não é que, eu não vou fazer jejum dormindo porque o sono alimenta. De novo, a questão não é o alimento, não é o que você come, não é o que você bebe que faz a diferença. A questão é o propósito. E dormindo ele não está fazendo propósito. Pois é, você está dormindo, você está no estado inconsciente, de certa Uma forma. outra coisa que eu gostaria de falar foi quando você falou que a palavra de Deus é um escudo. O Salmo 91, versículo 4, diz que
que a verdade de Deus é o nosso escudo e broquel. A sua verdade é escudo e broquel. E João 17, Jesus explica, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o nosso escudo e broquel, o que bloca, impede a ação do inimigo, é a palavra de Deus. Nós precisamos ler, buscar mais e nos encher dessa palavra. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa arma é a nossa arma a ser usada nas batalhas. Aleluia. Ela é a nossa arma, o nosso escudo, não para atacar, mas para defender e anular os ataques do inimigo. Tá, Diego, mas como que a palavra de Deus, como que a Bíblia vai anular um ataque de Satanás? Como que a Bíblia vai anular um ataque do mundo? Bom, nós vimos aqui como que a Bíblia revela pensamentos do coração. Não vimos? Vimos ou não vimos? Sim. Certo? Serve, né? Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Tem uma versão, na versão NVI, não, atualizada. Que diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não, mas tem uma outra versão que diz raciocínios falaciosos. Enfim. E toda. Não é a King James, não? Ah, não, é conhecimento. A King James, atualizada? Não sei. A NVI, ó, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Era a seleção que eu queria. Ah, tá. A King James também fala em Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como que a Bíblia vai me servir de arma e escudo para neutralizar, não esqueçam disso, para neutralizar e não atacar os ataques do inimigo. Porque através da palavra de Deus nós conseguimos destruir ou neutralizar argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você consegue, através da Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, você consegue neutralizar ataques que se opõem a valores cristãos. Dá um exemplo de algo que o mundo faz que se opõe a um valor cristão. O que vem à cabeça de vocês? Carnaval nas creches. Halloween também. Halloween, né? Se você... E aí isso vai com o que eu falei semana passada, você tem que estar convicto. Veja bem, não vou fazer porque a Bíblia diz para não fazer. Isso não é convicção. Isso é igual fórmula de Bhaskara em matemática. O professor falou para usar, você usa e... Mas você não está convicto de que a fórmula de Bhaskara realmente resolve aquele problema. Você aprendeu que ela resolve, você usa e vai. Carnaval e Halloween na escola. Ah não, meu filho não vai para a escola no carnaval. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode carnaval. Isso não é convicção. Ah, o Halloween não pode. Por que não pode? Porque Halloween é pecado. Por que é pecado? Porque a Bíblia diz que Halloween é pecado. Primeiro, a Bíblia não diz que Halloween é pecado. Então, se você pega um filho que é um filho mais questionador, João, vai lá para dentro, João. Se você pega um filho que é mais questionador, ele vai falar, tá, me mostra aí, mãe. Me mostra aí, pai, onde está escrito na Bíblia que Halloween é pecado? Aí quebrou. Então, existe a convicção. E como que você tem convicção? Quando aí você entra o lê, versículo que você leu, Romanos 12:2, não vos conformeis. não vos conformeis com este mundo. Quando você lê, quando você estuda, quando você medita, a palavra de Deus vai servir de escudo para bloquear ataques
do mundo de valores que se opõem, de ideias que se opõem a valores cristãos. Não, meu filho, olha só, o carnaval não pode, porque o carnaval é uma festa pagã. O carnaval é uma festa de preparação para a Páscoa, para a quaresma da Páscoa. Ou seja, antes da gente ficar 40 dias nos purificando para o sacrifício de Jesus, a gente vai fazer tudo o que a gente quer, tudo que a nossa carne manda. E a Bíblia fala que não é assim, meu filho. A Bíblia fala que a gente tem que matar a nossa carne. Então, não é fazendo tudo o que eu quero em 4, 5 dias para depois ficar sem fazer nada. Deus, ele não quer um relacionamento com a gente, filho, de altos e baixos. Eu faço tudo, não faço nada. Eu faço tudo, não, ele quer um relacionamento constante. Então, o carnaval não pode. E o Halloween, mas por que eu não... Entendeu? Você tem que ter convicção. Valores cristãos. A palavra de Deus, ela também nos ajuda a bloquear e a neutralizar ataques do mundo em relação a questões sobre corrupção, imoralidade, de respeito à vida. Questões que põem em voga a autenticidade da Bíblia, por exemplo. É igual a existência de Deus. A teoria de gênero, nós somos a teoria de gênero. Teoria de gênero. Todas essas questões que o mundo que o mundo coloca ao nosso redor, pela palavra de Deus você consegue combater todas elas. Diego, você está dizendo então que pela palavra de Deus eu consigo convencer uma pessoa que é a favor do aborto ser contra o aborto? Não. Por quê? Para essa pessoa que é a favor do aborto ser contra o aborto, ela tem que fazer o quê? Ela tem que anular suas próprias ideias, ela tem que anular sua própria vontade e ser transformada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é que através da palavra de Deus você vai convencer uma pessoa a favor do aborto a ser contra o aborto. Não. Porque não é você que vai convencer. Primeiro ela tem que ser transformada. Ela só vai se convencer depois que ela for transformada. Mas a palavra de Deus vai fazer com que você entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque você já foi transformado e você vai conseguir ter convicção, você vai ter convicção e entender o porquê que o aborto deve ser uma coisa não permitida. Não permitida não, porque o aborto é errado. Eu creio que através dessa convicção, se a gente tiver realmente essa convicção, a gente pode refletir isso. A gente reflete, eu não preciso falar para uma pessoa que é a favor do aborto, falar, olha, você tem que ser contra o aborto. Eu posso explicar à pessoa por que eu não sou a favor do aborto e talvez algum dia essa pessoa vá lembrar dessa conversa e falar, nossa, Sim. Né? Então, assim, é isso. É isso. Você, olha só, você dá uma explicação. Por que você tem que dar uma explicação plausível? Para você não ser taxado de fanático, né? Olha só, você tem que formular um pensamento. Por que você crê? Por que você crê? Por que você crê na Bíblia? Por que você crê em Jesus? Tem que ser uma adoração. O nosso serviço a Deus tem que ser um serviço consciente. Quem presta serviço inconsciente é o bandista, é o candomblé. Mas nós temos que ser conscientes. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu venho à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu aprendo sobre Deus? Por que isso? Por que aquilo? Consciente. E, de novo, o que você falou, a palavra de Deus, ela é arma não para atacar. Não para você chegar e falar, você é a favor do aborto? Então vem cá, senta aqui que eu vou te tacar a Bíblia. Não, você não tem que tacar a Bíblia para mudar a pessoa a ser a favor ou contra o aborto. Você tem que tacar a Bíblia para essa pessoa ser transformada. Aleluia. E pela transformação, ela vai ser contra o aborto, contra O entendimento dela vai ser renovado. Primeira transformação. Você querer... eu aprendi na escola dominical hoje que a Bíblia é a arma perfeita para combater as influências do mundo. Combater sem atacar. Você usar a Bíblia para atacar, ela vai bater e vai voltar. Mas você não falou que a espada, que a Bíblia, a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes que penetra, blá, blá, blá. Como que ela vai bater e voltar? Porque não tem transformação. Porque Deus, ele não é violador.
que ele respeita. Fala. Quem convence do pecado É o Espírito. E só vai convencer do pecado depois que ele for transformado. Então o nosso objetivo é nos defender dos ataques e transformar as pessoas. Apresentar um caminho da transformação. É se defender do ataque e falar, olha só, se você quer parar de me atacar, segue por ali. Olha só, aquele é o caminho. E aí, se a pessoa seguir o caminho, ela vai se transformar e aí vai vir para a nossa linha de defesa. Mas em nenhum momento é atacar. Não usem a palavra de Deus como ferramenta, como instrumento de ataque. A palavra de Deus é um instrumento de defesa. Por que que hoje muitas pessoas rejeitam a Bíblia? Por que que hoje muitas pessoas rejeitam a igreja? Principalmente no Brasil. Porque as pessoas atacam. É verdade. E Jesus nunca atacou. E aí você fala com as pessoas e fala assim, eu, crente, eu, pastor, para ficar gritando com os outros na rua, para ficar falando com os outros na rua, para ficar fazendo isso e aquilo, e atacando fulano, atacando classe C, e ser pastor homofóbico. Pastor e homofóbico, na mesma frase, não combina, pessoal. A Bíblia não fala para nenhum cristão ser homofóbico. Tem gente usando o púlpito aí para atacar Então, o diabo. Pega essa aí, Satanás. Ó, toma, mas cara. veja bem, o mundo está colocando os pastores como homofóbicos porque o mundo quer mudar. Tá, mas os pastores, o pastor Joab já foi chamado de homofóbico alguma vez? Tudo bem que ele não está na mídia, no mainstream, mas Graças a Deus, não. o pastor Joab já foi chamado de homofóbico? Pega um outro pastor aí, famoso. Por que só alguns pastores são chamados de homofóbicos? Por que só algumas pessoas, alguns crentes são chamados de homofóbicos? Por causa da forma que se comportam. Porque usam a palavra de Deus para atacar ao invés de defender. A nossa estratégia é a defesa. Ou ensinar, né? Tem gente que A nossa estratégia é a defesa. Se defender e apontar o caminho. Se defender e apontar o caminho. Se a estratégia do ataque funcionasse, não existia desviado. Se a estratégia do ataque funcionasse, não existia pai e mãe crente com os filhos tudo fora da igreja. Não funciona. Bom, seguindo para a gente terminar, que já passamos 10 minutos da hora. A Bíblia nos transforma, a palavra de Deus nos transforma e ela nos leva, durante a transformação, a sermos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Tiago 4, 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a soberba. E aí a gente pode entrar em um outro estudo completamente focado em por que Deus abomina a soberba. Mas o ponto é, Deus, ele abomina a soberba. Lembra quando eu falei do jejum? O jejum nos torna mais forte. Não, você não fica mais forte por causa do jejum. Não entra, assim, você fica mais forte, sim. Mas não entra nessa de que eu sou mais forte porque eu jejuo. Porque quando você fala assim, eu jejuo, então sou mais forte. Você está colocando você está colocando a força em você mesmo. Eu sou forte porque eu jejuo. Não. Porque você jejua, você tem mais comunhão com Deus. E aí, porque você tem mais comunhão com Deus? Deus está mais próximo de você. E aí, quando Deus está mais próximo de você, você consegue resistir melhor aos ataques. Não que você é forte. Eu não sou forte. O presbítero não é forte, mas não é forte. O pastor não é forte. É uma A Letícia bola não é de neve, forte. isso aí, porque tem gente que até posta aí nas redes sociais. Quem quer oração, fala aí, ó, tô 30 dias de jejum orando no monte. Já perdeu. Esse pode. Não. Nós não somos fortes. A Bíblia, ela é poderosa para transformar o soberbo em humilde. Nós temos que ser humilde. Humilde. Deus, ele gosta de humildade.
Tiago, capítulo 4, versículo 7, o versículo seguinte diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que a gente esquece a primeira parte. Outra coisa, resistir e não atacar. Então, a gente já citou esse versículo aqui hoje. Quando eu falei sobre. Eu deixei passar porque, né, como minha mãe falava pra mim, pode correr, eu te pego na curva. Meu chinelo faz curva, ela falava pra mim. A gente citou o versículo, mas a gente citou o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não. O versículo não é assim. O que nós aprendemos sobre a divina inspiração da Bíblia? O que nós aprendemos sobre como ler as Escrituras? Exegese e hermenêutica. A exegese é você fazer o quê? Analisar o contexto. Analisar o contexto. O versículo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Não. O versículo é sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir se nós resistimos. E nós só vamos resistir se a gente se sujeitar a Deus. Aleluia. Se eu não me sujeitar a Deus, o diabo não vai fugir. Porque o diabo não foge porque eu resisto. Ele não respeita Deus. O diabo não foge porque ele me respeita. O diabo não foge porque eu sou forte, ou porque eu jejuo, ou porque eu fiz teologia, ou porque eu ensino, ou porque eu prego. Não. O diabo foge porque ele sabe que eu estou sujeito a Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela nos transforma, e ela nos transforma a sermos humildes perante a Deus. Sujeitarmos a Deus. Não, em hipótese nenhuma, creia, acredite que você é poderoso, que você é forte. Mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Isso não faz de você Todo-Poderoso. O meu pai é milionário. O meu pai é milionário. Eu não. Eu não. Ah, mas o que é do meu pai é meu. Não. Se eu for no banco e eu falar assim, me dá o dinheiro do meu pai, o banco vai me dar? Não. Porque o dinheiro é do meu pai. Ele me dá se eu quero. A gente fala assim, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Isso não significa que eu sou o dono do ouro e da prata. Ele me dá o ouro e a prata que ele tem, se ele quiser. Certo? Uhum. Agora, quando a gente fala aqui, que a gente fala aqui sobre contribuição e tal, não, porque só a obra é de Deus, Deus não vai deixar, se for preciso, Deus vai mandar alguém com envelope, com dinheiro contado, as moedas para pagar o aluguel da igreja. Por quê? Porque a obra é dele. E aí ele vai usar. Mas isso não significa que ele tem que me dar o dinheiro para comprar o carro que eu quero. Isso não significa que ele tem que me dar o dinheiro para fazer o que eu quero. O dinheiro é dele, o dinheiro não é meu. O que eu tenho que negociar com ele, dá 10 para ele te devolver. O Todo-Poderoso é ele, não sou eu. Quem vai fazer o diabo resistir é ele, não sou eu. Deus abomina a soberba. Sejam humildes. Utilizem a palavra de Deus como ferramenta transformadora. E aí onde eu falei no início da aula, não existe autotransformação. Não sou eu que me autotransformo. É Deus que me transforma através da sua palavra. Até a transformação tem que ter humildade. Aleluia. Ah, eu preciso me transformar. Você precisa se transformar, você não consegue se transformar, se autotransformar. Você precisa que alguém te transforme para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós não podemos resolver o nosso próprio problema. A única coisa que a gente pode fazer é se sujeitar. Aleluia. E aí quando nós nos sujeitamos, através da palavra de Deus, quando nós nos sujeitamos a Deus, ao único Deus, verdadeiro e fiel, através da sua palavra, nós somos transformados. E com essa transformação, nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, tenha certeza que a sua vida vai mudar completamente. Aleluia. Como assim, Diego? Não dá para explicar. Seria egoísmo você explicar para alguém como é viver a
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que egoísmo? Porque se eu tentasse te explicar e eu conseguisse te explicar de forma tão boa, isso ia satisfazer a sua curiosidade e você não ia querer experimentar mais. Não dá para explicar, você tem que fazer, você tem que sentir. Fala. E até mesmo porque a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é individual também, né, para cada um, né? Cada um sente de uma forma. Então não tem como você explicar o que seria isso para você. O efeito, a vontade é uma só, mas o efeito que causa em cada um é, sim. Exato, então assim, Cada é um tem que ter buscar a própria experimentar, experiência. né? É buscar experimentar, buscar experimentar. Para nós terminarmos, a palavra de Deus, ela não só serve como guia, como nós estudamos na última semana, na aula passada, mas ela serve para transformar. Aleluia. Transformar em quê? Nos transformar para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o dia que você for transformado. E como que você é transformado? Por você mesmo? Não. Vindo à igreja? Não. Através da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler, estudar, meditar, praticar, ler de novo, estudar mais uma vez, praticar sempre, estudar mais, ler um pouco mais. Porque somente através da palavra nós podemos ser transformados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.